Agora vamos falar dos encontros vocálicos. Você vai ver que para estudar a acentuação gráfica, daqui a pouquinho a gente vai chegar à aula de acentuação gráfica, que é fundamental. E que precisa da aula de agora. Para você estudar as regras de acentuação, você precisa estar muito bem na diferenciação entre ditongo e hiato. Você precisa saber, por exemplo, a diferença entre um ditongo crescente e um ditongo decrescente. Você precisa saber, por exemplo, que eu não posso ter... Lembra que nós falávamos assim? Não sei se você falava assim, mas eu falava assim. E quando me disseram que não era para falar daquele jeito, o meu mundo caiu. Mas eu falava assim, quer ver? Eu falava assim, ó, ditongo são duas vogais na mesma sílaba. Eu falava assim, eu era muito feliz com isso. Até que um dia eu descobri que não existem duas vogais na mesma sílaba. E eu queria ir atrás da pessoa que me ensinou isso. Sabe quando você se apega a conceitos e chega alguém e fala assim pra você, não é verdade? Aí você fala, pô, a única coisa, não é? Às vezes a única coisa que você sabe, a pessoa te tira, fala, não é bem assim. Esse era um conceito que eu tinha e que pra sair foi uma luta. Então, se você, porventura, decorou que ditongo são duas vogais na mesma sílaba, esqueça. É o que nós vamos ver agora neste vídeo. Vamos lá. Encontros vocálicos. Encontros vocálicos são agrupamento de vogais ou de vogais e semivogais sem consoante intermediária. Há 3 tipos de encontros vocálicos: o ditongo, o tritongo e o hiato. Bom, então é importante você entender que... Vou começar pelo ditongo, tudo bem? É importante você entender que só pode haver... São 2 mantras que eu vou colocar aqui para você repetir e que vão ajudar você a não errar mais. O primeiro mantra é: não pode haver sílaba sem vogal. Então, esse é um conceito básico do vídeo anterior. Você já sabe isso, né? Não pode haver sílaba sem vogal. Né? Lembra? Você viu isso comigo no vídeo anterior. Eu falei, não posso, por exemplo, na hora de separar as sílabas da palavra afta, não posso colocar o F sozinho, né? Tá. Mas aí, agora você vai adicionar um outro conceito, que é um mantra que você vai ter que repetir também. Só pode haver uma vogal na sílaba. Só pode haver uma vogal na sílaba. Pronto, então, é muito importante saber isso, por quê? Porque disso decorre esse conceito de ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal, ou seja, não posso falar que o ditongo seja o encontro de 2 vogais na mesma sílaba, porque 2 vogais não ocupam a mesma sílaba. Tudo bem? Então, ele vai ser o encontro de uma vogal e de uma semivogal, ou vice-versa. Você vai ver que a ordem pode mudar na mesma sílaba. Bom, que mais que é conceito básico que você tem que saber? Ó, semivogal terá sempre som de I e de U. Então, anote isso daí, porque você também vai precisar desse conceito. Semivogal terá sempre som de I e de U. Não quer dizer que sejam as letras I e U. O som será de I e de U. Por exemplo, se eu digo assim, ó, mãe. Em mãe, veja, eu tenho um ditongo. Eu fui da vogal para a semivogal. Então, repare que o som da semivogal é sempre I. Então, veja, esse E aqui, foneticamente, é igual a I. Tá bom? Mesma coisa quando eu digo assim, pão. Ó, pão, vou comprar pão. Isso aqui é um ditongo que vai da vogal para a semivogal. Semivogal
é sempre som de I ou de U. Ó, pão. Esse O tem som de U. Isso é importante também, porque quando eu estudei isso, eu achava que isso tinha a ver com letra. Mas não tem a ver com letra, tem a ver com som. Então eu ficava achando que semivogal seriam sempre as letras I e U. Não! São os sons I e U. E você precisa saber identificar uma semivogal. Por isso que eu tô colocando aí, tá bom? Então, beleza. Já sei o conceito de ditongo, já sei reconhecer uma semivogal. Agora eu vou finalizar conhecendo os 4 tipos de ditongo: crescente, decrescente, oral e nasal. Vamos lá. Ditongo crescente. No ditongo crescente, olha, pura lógica, crescente, ele cresce. Isso quer dizer que eu vou da semivogal para a vogal. Ou seja, eu vou do fraco para o forte. Lírio, rio, rio, ó, lírio. Eu fui da semivogal para a vogal. Quando, olha a semivogal, que é o som de U, é o próprio U, para vogal, ó, crescente. Frequente, ó, eu fui da semivogal para vogal. Frequen, do fraco para o forte, do fraco para o forte, do fraco para o forte. Crescente. Repare que aqui todas as semivogais são as letras, por coincidência, são letras I e U. E eu já disse que podem ser as letras I e U, mas podem ser só os sons I e U. Tudo bem? Então, você acabou de conhecer o ditongo crescente. Ditongo decrescente. Ah, pura lógica. O nome diz decrescente, é porque ele decresce. Ou seja, vai da vogal para semivogal. Vai da vogal, que é o som forte, para o som fraco da semivogal. Olha, exemplo, pai, vogal, semivogal. Ó, põe, vogal, semivogal. Outra coisa, aproveite esse vídeo de teoria. Você tá vendo esse E aqui? Ele é semivogal, porque ele tem som de I. Põe, entendeu? Então, qual é a vogal que manda? Qual é outra coisa também que me ajudou muito, porque eu só gosto de aprender aquilo, eu só gosto de estudar aquilo que eu vejo com lógica. Se eu não vir a lógica, eu fico louca. Uma lógica que eu buscava e que me ajudou muito, me deu paz para o coração, foi entender que só poderia haver uma vogal mandando na sílaba. Uma vogal mandando na sílaba. Eu adoro isso. Ou seja, só há uma vogal mandando na sílaba. Isso quer dizer o seguinte, qual é a vogal que manda? É a vogal que é forte. Qual é a vogal que manda? É a tônica. Então só vai haver uma que mande na sílaba. Cada sílaba só tem uma vogal tônica, que é a vogal que manda, a outra vai ser a átona. Então, uma vai ser a vogal e a outra vai ser a semivogal. Então, é só perguntar qual é a vogal que manda. É o A. Então, ela que é a vogal. Pai! Ela manda, ela é que é forte. A outra vai ser a semivogal. Ó, põe! Qual é o som que prevalece? É do O. Então, ele é a que manda, ele é a vogal. Só existe uma sílaba tônica e uma vogal tônica. A vogal tônica vai ser a vogal. A outra que estiver junto com ela não vai ser vogal, porque ela é fraca. Vai ser semivogal, porque 2 vogais não ocupam a mesma sílaba. Entendeu? A vogal tônica, na verdade, é a vogal, é a única vogal. E a outra vai ser a átona, vai ser a semivogal. Tônica é aquela que manda na sílaba e manda na palavra. Quando você pronuncia, é ela que sobressai. Então, você já entendeu a diferença de ditongo crescente, que é aquele que vai do fraco para o forte, e decrescente, que vai do forte para o fraco. Tudo bem? Tá, agora você vai entender a diferença de ditongo oral. É aquela situação em que a vogal é pronunciada pela boca, oral, e o ditongo nasal, em que a vogal é nasalizada. Adriana, tem que saber isso? Tem. É muito louco, tem. Por exemplo, o Sebrasp. Pergunta isso. E parece que é um conceito bobo, mas se a gente não souber, ferrou, vai perder uma questão. E a gente não pode perder uma questão, né? Então, você entendeu a diferença do oral para o nasal? O nasal, ele vai ser nasalizado, ele vai ter um tio que vai indicar a nasalização. Não é porque ele é pronunciado pelo nariz. A vogal é nasal. Tudo bem?
Beleza. Para fechar, tritongo. Tritongo é um encontro, ó, lembra que nós não podemos ter mais de uma vogal na sílaba. Então, o tritongo eu não posso dizer que o tritongo sejam 3 vogais na mesma sílaba. Ele será o encontro de uma semivogal com uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Saguão, ó, semivogal, vogal, semivogal. Aproveite esse vídeo de teoria, entenda os detalhes. Tá vendo esse O aqui? Ó, ele é semivogal, ele tem som de U, ó, saguão. Repare, é só uma vogal que manda na sílaba, né? O resto é semivogal. Pronto, então o encontro de 2 semivogais e uma vogal na mesma sílaba será chamado de tritongo. Olhe para mim, você aprendeu tudo de encontro vocálico. Não é só isso que você tem que saber numa aula de fonética. Você está tendo aula de fonética, você está tendo aula de sílaba, e sílaba tem a ver com fonética. Mas não é só isso. Você precisa também saber contar número de letras, número de sons. Daqui a pouquinho você vai estudar comigo os dígrafos. E são os dígrafos que te ajudam para aquelas questões em que você precisa saber contar o número de letras e o número de sons. Às vezes, o número de sons é menor do que o número de letras, e às vezes é o contrário. Por hora, a gente está nos encontros vocálicos. Você já conhece tudo de encontro vocálico, só falta falar do hiato. Para fechar, vamos lá. Hiato. Hiato são 2 vogais. É um encontro imediato, ou seja, uma é seguida da outra. Só que, claro, em sílabas distintas. Porque se são 2 vogais, lembra que 2 vogais não podem ocupar a mesma sílaba. 2 vogais não podem ocupar a mesma sílaba. Então, o hiato. Se são 2 vogais, elas só podem estar em sílabas distintas. Raiz. Saúde. Hiato. Tá bom? Agora sim. Eu trouxe para você... Vamos embora treinar? Eu trouxe para você aqui 17 palavras. Nas 17 palavras, eu quero que você identifique todos os encontros vocálicos, tá? E aí você vai dizer ditongo, hiato ou tritongo. E mais, quando for ditongo, eu quero que você me diga se é crescente ou decrescente. Vamos ampliar aí. Anote tudo, vamos lá. Então, moca. Moca, olha que gostoso. Moca, ó. É assim que você tem que falar. Moca. Isso é um hiato. Vou colocar aqui para ficar mais fácil você visualizar. Hiato, moca. Depois, tireoide. Ó, tireoide. Olha, quando tiver mais de uma, eu vou colocar também, tá? Então, presta atenção. Tireoide. Aqui eu tenho um ditongo. Tá, beleza. Mas, vamos lá. O E não se separou do O, não é uma vogal seguida. Então, ó, o E não é vogal? É. O O não é vogal? É. O I é semivogal? Sim. Então, eu tenho 2 aqui. Eu tenho um hiato, que é do E pro O. Tudo bem? E tenho um ditongo. E esse ditongo eu vou aproveitar e vou colocar, ó. Eu tô indo da forte para fraca. Ditongo decrescente. Ah, vou escrever tudo, senão fica feio. Decrescente. Tudo bem? Show. Que eu fui da vogal para semivogal. Vai, próxima. Uruguai. Uruguai. Isso é um tritongo. Semivogal, vogal, semivogal. Próximo. Peraí. Cabeleireiro. Olha. Cabeleireiro. Ó, o problema do cabeleireiro é você falar corretamente. Ó, cabeleireiro vem de cabelo. Então, veja, você vai acrescentar. Então, tô rindo porque olha o que o estagiário fez.
cabeleireiro. Tudo bem? Então, esse estagiário, vou apagar aqui e escrever do lado que o estagiário interagiu com o material. Tudo bem? Então, vamos lá. Vai. Então, como é que vai ficar? Separe agora as sílabas. Cabeleireiro. Tá bom? Repito, não olhe para cá não, que o estagiário comeu aqui letra, tá? Então, vamos lá, ó. Cabeleireiro. Vou colocar os dois aqui embaixo, para você, vou colocar aqui em cima. O primeiro é ditongo. E você foi da vogal para semivogal, então é um ditongo decrescente. E o segundo é idem, né? Ó, cabeleireiro, ditongo, decrescente. Tá bom? Então, repito, apaga isso daí que tá horrível, corrija para mim, tá? Cabelo, cabeleireiro. Então, vamos lá. Próxima. Ele diz aqui, iguais. Ó, separei sílabas de iguais. Aqui eu posso separar aqui mesmo, que você vai visualizar. Iguais, semivogal, vogal, semivogal. Tritongo. Tudo bem? Próxima. Diáspora. Ó, diáspora. Tudo bem? Separou as sílabas, agora fica fácil. Eu tenho uma vogal e outra vogal. Elas estão em sílabas distintas, então isso é um hiato. Diáspora, hiato. Próxima. Gênio. Ó, gênio. Gênio, eu vou da semivogal, que é o som fraco, para o forte. Gênio. Isso é um ditongo crescente do fraco para o forte. Tudo bem? Agora eu vou colocar esta palavrinha aqui, que eu trouxe de propósito, e eu quero que você coloque um asterisco nela, e eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu quero que você separe as sílabas dela, e agora eu quero que você anote. Veja, alguém. Tá vendo isso daqui? Há autores que consideram esse alguém um ditongo. Outros vão considerar um dígrafo. Olha para mim, isso é campo minado na gramática. Infelizmente, não há uma única opinião. Então, desculpe, eu tenho que falar isso mesmo. Há autores que vão considerar dígrafo. Você vai estudar já já dígrafo comigo, um dígrafo vocálico. Porém, há autores e que você vai ver que há questões baseadas nesses autores, não tem jeito, você vai ter que treinar e conhecer a sua banca para ver se isso aparece na sua banca depois. Você vai ver que há autores que dizem que quando esse dígrafo vem no final da palavra, ele deixa de ser dígrafo para ser um ditongo. Eu não posso deixar de colocar isso daí, apesar de ser controverso. Então, anote aí, ó, alguém, para alguns autores, vou até escrever, é um ditongo, porque está no final da palavra. Ou seja, quando vem ao final, não é dígrafo. Se viesse no meio, seria dígrafo. E aí, para eles, é um ditongo. Alguém, quando você pronuncia, realmente faz sentido. Esse M é como se fosse um I, alguém. E aí seria um ditongo decrescente, que você vai do forte para o fraco. Entendeu? É controverso, mas você tem que anotar, até porque já já vou te mostrar a questão de concurso com isso, ó. Decrescente. Tá bom? Fechou? Coloque aqui, diferente de dígrafo, porque está no final da palavra. Show. Próxima. Paraguai. Paraguai. Semivogal, vogal, semivogal. Tritongo. Saguão. Mesma história, ó. Semivogal, vogal, semivogal, tritongo.
Depois, tireoide. Parece que eu já fiz essa palavra. Hiato e ditongo, tá? E é um ditongo decrescente. Porque eu vou da vogal para semivogal. Depois, e um hiato também do E para o O. Depois, oceano. Oceano. Hiato. Vogal seguida de vogal. Depois, raiz. Hiato. Depois, ó, quão. Semivogal, vogal, semivogal. Olha o O com som de U. Tritongo. Coar. Coar. Hiato. Duas vogais, uma seguida da outra, em sílabas diferentes. Não é difícil, mas é só prestar atenção, anotar tudo direitinho. Ó, enxaguou. Dri, posso considerar isso aqui de tongo? Não, porque não está no final. Não está no final. Quando está no meio da palavra ou no início, você vai ver, considera-se dígrafo. Então, não vou colocar, eu só marquei esse em aí para você ver que não é ditongo, não é, ó, não é, vou até tirar, tá? É diferente lá, ó, vou comparar com alguém, esse som de em estava no final, aí sim era um ditongo, aqui não. Então aqui eu só tenho o quê? Enxaguou. Tritongo, ó, semivogal, vogal, semivogal, tritongo. Depois, guaratinguetá. Vamos devagar, ó. Guaratinguetá. Tá, vamos lá. Daqui a pouquinho, você vai ver a diferença entre dígrafo e ditongo. Você tem que saber, é isso que eles pedem em prova. Mas eu tenho que adiantar alguma coisa sobre isso aqui. Por exemplo, ó. Adriana, Guaratinguetá. Ó, Guaratinguetá. Esse guá, eu pronuncio, não é? É, você pronuncia. Você pronuncia esse U. Ele não é um dígrafo. Se ele não é um dígrafo, então ele é um ditongo. Entendeu? Porque ele faz um som. Esse U faz som. Se ele não fizesse som, aí seria um dígrafo. Então você vai ver que o GU, dependendo da situação, ele pode ser dígrafo. Aí não vai ser ditongo. Nesse caso, não, até porque vem seguido A. Guá, guá, guá. Semivogal mais vogal. Então, isso é o quê? Ditongo. E repare que eu vou do fraco, ó, pro forte. Então, escreva aí ditongo crescente. Tudo bem? Agora, Guaratinguetá, você vai ver que o G, U formam dígrafo. Se formam dígrafo, não são considerados ditongos. Isso é conversa para o vídeo que vem a seguir. Não quero nem aprofundar para não complicar a sua vida ainda. Por hora, eu quero só que você anote. Em Guaratinguetá, temos um ditongo crescente, tá? Não há ditongo aqui, não. Por quê? Porque há um dígrafo e você vai ver já já. Isso é conversa para daqui a pouco.